Olá, eu sou Brisa Sócio, assalamu alaikum. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E agora eu vou ler um pouco sobre o tempo da oração da tarde, Al-Azir. Para quem não conhece, Al-Azir é o nome da oração da tarde, uma das 5 orações do dia, segundo a tradição islâmica. Eu vou ler aqui um trecho de Fiqhus Sunnah. Então, como o profeta ensinou a respeito da oração da tarde. Esta oração começa no período da tarde, quando a sombra de um objeto fica do mesmo tamanho que o objeto em si e continua até o sol se pôr. Abu Huraira relatou que o profeta, que a paz, a prece e as bênçãos de Deus esteja sobre ele, disse: quem alcançar uma genuflexão, rokó, da oração da tarde, antes do pôr do sol, em seguida rezar o restante da oração após o pôr do sol, não perde a oração da tarde, ou seja, a al-Azr. O melhor e mais preferido momento para rezar a oração da tarde, a al-Azr, termina quando o sol se tornar amarelado no horizonte. Isso está nos hadiths anteriores de Jabir Abdullah ibn Omar. Atrasar a oração até que o sol se torne amarelado, embora seja permissível, é muito desagradável, a menos que haja alguma necessidade de fazê-lo. Anas relatou que ouviu o profeta dizer: esta é a oração do hipócrita, porque ele espera até que o sol esteja entre os 2 chifres de Satanás. Então, se levanta e reza 4 genuflexões, rocás rápidas, recordando um pouco de Alá. An-Nawawi, em seu comentário sobre o livro Sahih Muslim, disse que o tempo da oração da tarde, al-Asr, pode ser dividido em 5 categorias. Primeira, o tempo mais virtuoso, que é o início do tempo permissível. Segunda, o tempo preferido, que é até que a sombra de um objeto torna-se o dobro do comprimento do próprio objeto. Terceira, o tempo permitido, que é a partir do momento em que o sol torna-se amarelado. Quarta, o tempo permitido, mas não recomendável, que é a partir do momento em que o sol torna-se amarelado até o pôr do sol. Quinta, o tempo de desculpa ou necessidade, que começa de fato no momento da oração do meio-dia, al-Duhur, para quem juntar a oração do meio-dia, al-Dohr, e a oração da tarde, al-Asr, devido à viagem ou à chuva. Se a oração da tarde, al-Asr, é feita durante qualquer uma destas 5 categorias, ela foi cumprida corretamente. Se não, e se o sol já se pôs, o indivíduo perde sua oração e deve fazê-la mesmo com atraso, que seria então a Quadha. Em dia nublado, a oração da tarde, al-Asr, deve ser feita no início do seu tempo. Por Aida al-Aslami relatou: nós estávamos com o mensageiro de Alá durante uma batalha e ele disse: apressem a oração em dia nublado, pois quem perde a oração da tarde, al-Asr, destrói todas as suas obras. Ibn al-Qayyim diz: o abandono da oração se dá de 2 formas: abandoná-la completamente e não executá-la nunca. Isso destrói todas as obras, ou abandoná-la durante um determinado dia destrói as obras daquele dia. A oração da tarde, a al-Asr, é a oração intermediária. Alá, o Todo-Poderoso, diz: observai as orações, especialmente as intermediárias, e consagrai-vos
fervorosamente a Deus. Ali relatou que o profeta, que a paz, a prece e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse no dia de Al-Ahzab, dia da Batalha dos Clãs, que Alá encha suas sepulturas e suas casas com fogo, pois eles nos mantiveram ocupados durante todo o tempo da oração intermediária, Al-Azir, até que o sol se pôs. Ibn Masud disse: os incrédulos mantiveram o profeta ocupado durante todo o tempo da oração da tarde, Al-Azir, até que o sol havia se tornado avermelhado e amarelado. O mensageiro de Alá, que a paz e a prece de Deus esteja sobre ele, disse: eles nos mantiveram ocupados durante todo o tempo da oração intermediária, a oração da tarde, Al-Azir, que Alá enche suas barrigas e sepulturas com fogo. Bom, depois dessa oração, Al-Azir, vem a oração Maghrib, que é a oração do pôr do sol, que em breve eu relatarei para vocês. Wassalamu alaikum e até o próximo Momento Leitura.